Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria iniciamos mais uma contribuição para esta semana, onde o tema para o culto de senhoras é a eleição de Deus, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E aí foi orientado para que as irmãs estivessem abordando a respeito da eleição. Nós estamos falando sobre salvação, porque a gente sabe que nós, como homens, somos eleitos pelo próprio Deus. É uma ação do alto para baixo, porque lá no alto não tem interferência humana. Lá é onde o homem não pode determinar, o homem não pode... Lá o homem não influencia. Tem um texto da palavra que havia um momento em que os discípulos, eles estavam estendendo as mãos e ali os irmãos eram batizados com o Espírito Santo. Chegou um determinado cidadão e ele trouxe dinheiro consigo e ele queria comprar aquilo ali, para que ele também pudesse estender as mãos sobre alguém e que aquelas pessoas também fossem batizadas com o Espírito Santo também. Então nós podemos ver que quando se trata de obra redentora, o homem não interfere. Hoje nós somos criaturas de Deus. Tem um comentário no meio artístico que, segundo eles, a vida imita a arte, como se a arte fosse a verdade, como se a arte fosse a própria vida. Então, assim, hoje nós sabemos que Jesus é a vida. E nós que imitamos Jesus, porque no projeto de salvação, se nós não formos imitadores de Cristo, não receberemos a tão grande salvação, a qual nós fomos eleitos por Deus para receber se nós imitarmos Jesus Cristo, que foi o nosso modelo, que foi o nosso maior exemplo, para que nós pudéssemos estar sendo num dia grande e terrível, dia do Senhor, sendo empossado para tão grande salvação. Iremos abordar aqui a respeito do que é a eleição. A eleição é um ato de misericórdia de Deus para conosco, com o homem. Por quê? Porque quando nós vamos parar para poder observar, do momento em que nascemos, crescemos, começamos a ter as nossas próprias escolhas. Alguns, quando nascem na igreja, a Bíblia diz que eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Segundo a presciência de Deus Pai, segundo o pré-conhecimento de Deus, aqueles que nascem na igreja, eles são eleitos desde o ventre da mãe. São chamados os nazireus de Deus. É aquele como Sansão, como João Batista, foram homens que foram escolhidos desde o ventre. Mas por que foram escolhidos desde o ventre? Manoá, se eu não me engano, acho que é o nome do pai lá de Sansão, era homens que temiam a Deus. Homens que ouviram a voz do Senhor, entendeu o chamado, anotou a revelação que o Senhor tinha dado para como criar o Sansão. E também tem aqui a Isabel, acho que é Isabel mesmo, Isabel e Ananias, que era lá a mãe e o pai de João Batista, que também anotou como é que seria criado ambos os filhos. Então, assim, nas nossas vidas hoje nós temos a eleição de Deus nesse momento, como onde ele mostra que ele escolheu aquela determinada pessoa desde o ventre da mãe. Mas para que isso aconteça desde o ventre da mãe, aquela pessoa, o pai e a mãe ali, tem que ter tido um relacionamento com Deus primeiro, porque é assim que são gerados os nazireus. Os nazireus são gerados através de um relacionamento com Deus. Ou o pai ou a mãe teve. Então, quando você vai pegar alguns irmãos para conversar, o nome da minha filha é Sara, o Senhor me visitou em sonho, falou que eu teria uma filha, que ela passaria pelo momento difícil e mandou eu colocar o nome de Sara. Não, o nome da minha é Rebeca, o Senhor visitou, o nome é Samuel e assim sucessivamente. Esses são os nazireus de Deus. Então, aqui a gente pode ver que a presciência de Deus, o pré-conhecimento dele, atua tanto naqueles que já servem ao Senhor, mas também os olhos de Deus estão voltados, segundo as Escrituras, tá assim, Salmos 116, 101,
versículo 6 em diante, diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis, para que estejam comigo. Aqui é para poder confirmar para os irmãos que nós temos os nazireus. Os olhos do Senhor procuram os fiéis, aqueles que vai ter um relacionamento com Deus. A semente dos fiéis são os nazireus, são aqueles que são gerados desde o ventre da mãe, e Deus ali, ele abre a eternidade e entrega a esses, os seus fiéis, aquele que vai andar, que está andando com ele, ele entrega ali uma grande bênção. Olha, para o seu filho, se você ensinar ele dessa forma, assim, 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 o que tem aguardado para ele é isso. Mas a salvação de Deus não só se limita para os nazireus, mas a salvação de Deus é um ato gratuito, é algo, aquela questão é um presente, é algo extraordinário. Nós precisamos fazer com que a igreja entenda isso. Lá no Novo Testamento diz assim: e todos os dias acrescentava ao Senhor as igrejas, aqueles que se haviam de salvar, porque Deus, ele tem o pré-conhecimento. Ele está vendo homens nascerem, crescerem, e depois que toma a fase de tomar decisões, aquelas pessoas começam a tomar decisões tementes a Deus. Aquelas pessoas passam a crer em Deus de uma forma veemente. E o que Deus então ele vai fazendo? Na observação que ele faz, que não é diferente, irmãos, não é diferente do Éden. Não é diferente. A grande questão é que nós não estamos mais lá no Éden. Nós não estamos mais num ambiente de luz onde Deus se relaciona com o homem. Nós perdemos esse direito, nós perdemos a sensibilidade. Mas Deus, ele profeticamente, toda virada do dia, ele vem visitar a terra. Tem um texto na Bíblia que diz que todas as criaturas se apresentam diante de Deus. Então não é nós que vamos lá no céu, porque nós não podemos ir lá. Então existe um local. Aí o que acontece? O que nós precisamos entender é que existe esse ambiente onde Deus se relaciona. Mas para que nós possamos adentrar nesse ambiente, vai muito além da eleição. Vai muito além da eleição. Por quê? Porque depois da eleição vem a santificação. Na santificação do Espírito. Porque a santificação do Espírito nos leva à obediência. O período de Jesus é o momento que ele empossa. Que aí às vezes você pode parar para pensar, mas o período de Jesus passou. Não, é profético. Não existe Cronos na eternidade. Na eternidade existe Kairos. É como se a nossa eleição ela estivesse acontecendo agora. Não existe um tempo nosso lá. Existe o tempo de Deus. E o tempo de Deus, lá na eternidade é tempo de Deus, e aqui na terra é tempo de Deus. O que precisamos fazer é entrar no tempo de Deus para viver a eternidade. Então assim, todo dia Jesus está chamando. Todo dia Jesus está empossando homens e mulheres para a salvação. Por quê? Irmãos, nesses últimos dias, quem quiser fechar os olhos e tampar os ouvidos, que feche os seus olhos e tampe os seus ouvidos. Mas a Bíblia ela é bem clara. Se você não quiser enxergar, lá em Isaías, falamos na contribuição da semana passada, tirai do meio do meu povo esses que têm olhos, mas não querem enxergar. Porque assim, todo dia, você pode ter certeza, irmãos, há um processo seletivo de Deus para salvação humana. Há um mover da eternidade para salvar o homem. O grande problema é que às vezes nós estamos aqui assentado na nossa cadeira, gordo, com os olhos pesados, os ouvidos não ouvem mais, os olhos não enxergam mais o que os nossos filhos estão fazendo dentro das igrejas ou até mesmo fora. E aí a gente acha que não, só porque estamos aqui dentro, o importante é meu filho estar, vai seguir a moda, deixa ele à vontade. Olha, a eleição não nos dá o direito de salvação. A eleição diz que você está apto.
apto para ser salvo. Isso não diz que você vai ser salvo. Porque o que vai determinar se eu serei salvo ou não, os irmãos precisam entender isso de uma forma claríssima. O que vai determinar se eu serei salvo ou não é a santificação do Espírito para a obediência. Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Porque os dois estão juntos. Os dois estão juntos. A aspersão do sangue, eu vejo aqui, na minha humilde visão, a questão do concluir do processo seletivo. Fomos eleitos, depois somos empossados, e agora vem o processo. Vem o processo. E o processo nada mais é que nós temos uma cartilha que ela vai nos ensinar o que precisamos fazer para nos mantermos eleitos, para não negarmos o chamado, para não negarmos a eleição de Deus, para não desvalorizar o chamado, o sacrifício de Jesus Cristo. Então os olhos procurarão os fiéis da terra, para que ande comigo. Olha só para os irmãos verem, para que ande comigo. O que anda num caminho reto, tem muito ímpio que anda, ele só não serve a Deus, como está escrito aqui, ó. Olha aqui, o que anda num caminho reto, esse vai servir ao Senhor. Então já tem aqueles que já estão andando com o Senhor, que já estão com o Senhor, que já andam no caminho reto. É aquela questão de vir para o meio de um povo que sabe. Então tem homens lá, mesmo sendo ímpio, quando você vai ver Jó, a Bíblia não diz que Jó era crente. A Bíblia diz que Jó era um cara temente, era um cara que orava. O estilo de crente de antigamente, do Velho Testamento, é diferente do modelo que Jesus Cristo deixou para nós. Então aqui está bem claro, aquele que trilha, que tem um senso de honestidade, que tem o temor no coração, esse vai servir a Deus. Está ainda no versículo 6. Aí o versículo 7 diz assim, para concluir: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Esse momento aqui é para alertar a igreja, para que a igreja não venha ser pega de surpresa, viu, irmãos? Para que vocês não venham ser pegos de surpresa a respeito dos acontecimentos. Um pastor, um obreiro, deixou. Não, vamos fazer o nosso papel como igreja. Não iremos escandalizar os irmãos que estão saindo. Pelo contrário, oraremos por ele e suplicaremos para que nós possamos continuar de pé. O Senhor não nos deu o direito, não nos colocou como juiz, pelo contrário. Santificação, ela é isso. Ela nos leva a uma obediência da doutrina. Em santificação é usar o recurso do clamor pelo sangue de Jesus todos os dias. É uma doutrina. Quem não quer crer, não tem problema nenhum. Aqueles que tamparam os ouvidos, fecharam os olhos, saiba de uma coisa: a salvação, ela continua sendo processada. A eleição, ela continua na eternidade. Isso não quer dizer que o processo seletivo da igreja gentil é diferente de Israel. O processo seletivo de eleição de Israel já está determinado. É aquela quantidade ali mesmo. Mas dos gentios não. Dos gentios é como se Deus tivesse aqui a sua prancheta em mãos e todo dia ele acompanha, vida por vida, irmãos, ser humano por ser humano, criatura por criatura, e ele vai acompanhando, e ele vai olhando, ele vai vendo: olha, aqui tem sinal de que está me buscando, que está me procurando, e ele começa então a se revelar, ele começa então a dar uma ênfase, porque assim, nós não podemos estar aqui com alimentando o sistema religioso de que Deus é amor, somente isso e bababá. Não. Veja bem, o versículo aqui, Salmo 101, é bem claro: pela manhã destruirei os ímpios. Deus não tem compromisso. Mas o que forem se destacando em temor, em retidão, em desejo de conhecer a Deus,
Isso aí, meu querido, vai entrando na prancheta do Senhor lá na eternidade. E aí uma história. Isso aqui, entra no livre-arbítrio do homem. Ele nasceu com livre-arbítrio. E o Senhor tem ali então a sua história. E ele vai só simplesmente acrescentando e colocando para que todos possam entender o seu processo. Escolheu servir ao Senhor? Bem, se não, amém. Amém? Espero que possa ter ajudado as nossas irmãs. A todos, a paz do Senhor Jesus.